estou muito feliz em te receber aqui nessa aula sobre cura através da família, uma introdução aos ensinamentos de Bert Hellinger, criador da constelação familiar, para que você utilize esses ensinamentos na sua vida, realizando uma verdadeira cura através da sua família, fazendo as pazes com a sua origem e tomando a força que existe dentro da sua família. E, é claro, também se libertando de alguns padrões que estão te limitando nesse momento. Essa aula tem esse propósito. Você vai receber esses ensinamentos e vão ter exercícios práticos para você já ir colocando em prática e vivenciando essa cura interior. Você vai receber, junto com essa aula, um material onde tem todas as informações que vão ser passadas aqui e ainda essas práticas para você fazer no seu tempo. Mas eu aconselho que você pegue um papel e uma caneta e vá anotando alguns insights que vão surgindo a partir das coisas que a gente for conversando aqui hoje. Pega a sua aguinha também para que você vá se hidratando durante toda essa aula e movimentando as moléculas aí dentro, porque cada insight vai ser uma cura muito profunda. A gente vai trazer luz, vai trazer consciência para várias questões que podem estar te afetando nesse exato momento. Tenho certeza que vai ser uma aula muito transformadora e que você vai gostar. Nesse material de apoio também tem os meus contatos e eu vou ficar muito feliz em receber o seu contato, me dando um feedback de como foi essa aula e também, quem sabe, né, marcando aí a sua constelação familiar, conversando comigo. Afinal de contas, essa é uma introdução e você pode sentir a necessidade de fazer novos movimentos dentro disso. Mas eu tenho certeza que já vai trazer muita transformação somente essa aula, porque ela está muito especial. Se você chegou por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Jeânia Romani, eu sou jornalista, comunicadora, terapeuta e principalmente consteladora, astróloga e bruxa moderna. Eu me chamo de bruxa moderna porque é justamente esse caldeirão de informações que eu vou trazer aqui para você. Eu me transformei muito a partir da constelação familiar. E essa transformação foi tamanha que eu senti a vontade de me aprofundar nesses estudos e me tornar consteladora. E hoje já faz 2 anos que eu atuo como consteladora familiar e tenho muito orgulho dessa profissão também, dentre todas as outras profissões que eu amo de paixão, que fazem parte aí desse currículo bem breve que eu trouxe aí para você. Então, estou muito feliz de estar aqui com você hoje e fica o convite para essa aula. Pega a sua água, seu papel e sua caneta e agora sim, vamos juntos nesse processo de cura através da família. Vou compartilhar a tela aqui com você para trazer algumas das informações. Bom, vou voltar aqui um pouquinho. Aqui mesmo, o que é a constelação familiar, né? Que eu já falei para vocês tanto. A constelação familiar é uma ferramenta que foi desenvolvida por Bert Hellinger a partir de observações de sistemas familiares. É um tipo de abordagem que parte do pressuposto que todo ser humano pertence a um sistema, a uma família. E muitas vezes nós agimos de acordo com esse sistema. E os emaranhamentos, as doenças, as dores, os padrões negativos, muitas vezes se dão origem nesse sistema familiar. E é por isso que a gente olha para o indivíduo, não só ele somente, mas dentro desse sistema para compreender de uma forma mais ampla o que está trazendo algum tipo de prejuízo aí na sua vida. Esse é o propósito da constelação familiar, é colocar consciência em luz em todo o sistema familiar e trazer harmonia, não só para aquela pessoa, mas para todo o sistema que ela está inserido. Com a constelação familiar, é possível acessar memórias ancestrais para melhorar essa compreensão do ser e de todo o sistema que ele está inserido. E
Essa ferramenta, ela parte de um pressuposto que existe uma ligação invisível entre todas as pessoas de um sistema familiar. E quando uma pessoa se cura ou traz uma outra consciência, isso vai impactar na vida de todos do sistema familiar. Por isso a constelação é tão forte e tão potente, porque ela vai trabalhar o sistema como um todo, a família como um todo. Existe um campo dentro da constelação que a gente chama de campo morfogenético. É um campo de informações que é capaz de nos influenciar, mesmo que a gente não tenha consciência. Por isso, muitas vezes, a gente está tendo um padrão sem ter consciência desse padrão, e quando a gente abre esse campo da constelação familiar, a gente percebe que esse padrão vem lá da nossa ancestralidade. Então, na prática da constelação, a gente acessa esse campo de forma consciente para verificar quais padrões estão causando algum tipo de desordem naquela pessoa, em todo o indivíduo. E desordem aí eu estou falando de doenças, de traumas, de dores, de feridas, de padrões limitantes, enfim. E aí, quando a gente acessa esse campo, a gente trata não só aquele sistema, não só aquela pessoa, mas todo aquele sistema. A cura familiar consiste em remover essa repetição desse padrão, compreender ou repeti-la de forma positiva. Mas a maioria das vezes, quando a gente coloca luz naquele padrão que estava inconsciente, a gente ressignifica e a mudança acontece praticamente instantaneamente. É muito maravilhoso. A palavra-chave, quando a gente fala em memórias e padrões ancestrais, é hábito. É por meio dos hábitos que a gente vai transformando uma estrutura, uma memória celular. Então, por exemplo, e essa memória celular, ela vai sendo transferida geneticamente por toda a família e também nesse campo morfogenético. Então, por exemplo, em uma floresta de coníferas, é gerado o hábito de estender as raízes mais profundamente para absorver mais nutrientes. O campo morfogenético da conífera assimila, armazena essa informação e isso vai ser herdado em outras florestas em todo o planeta. Foi feito um experimento com macacos dentro de uma ilha, onde foi ensinado para os macacos descascarem as batatas antes de comer. A partir de um movimento feito por um grupo de macacos em uma ilha, outros macacos em outras ilhas começaram a descascar as batatas antes de comer. Então, porque isso ficou no campo morfogenético dos macacos. E é nesse campo que a constelação familiar trabalha. Parece mágica, parece magia, mas é sim ciência também. Quem criou tudo isso foi esse cara aqui da foto, Bert Hellinger. Como eu já falei, né? Ele é alemão, formado em filosofia, em teologia, em pedagogia, e ele trabalhou durante 16 anos como missionário, quando ele era sacerdote católico, na África do Sul, numa comunidade dos Zulus. E foi nessa comunidade que ele conseguiu perceber os padrões familiares e como aquela comunidade se estruturava. E a partir disso se criou, então, e é claro, a partir de vários estudos, como está escrito ali, Bert Hellinger criou esse método da constelação familiar. E depois, ao longo do tempo, se percebeu que esses sistemas acontecem não somente na família, mas também em uma empresa. E aí se criou as constelações familiares e sistêmicas, porque as mesmas ordens que valem para uma família valem também para qualquer outro tipo de sistema. Sempre existe um sistema, sempre existe uma ordem, e o próprio sistema tenta se estabelecer, se reestruturar e se harmonizar quando uma das ordens é quebrada. E a gente vai falar sobre essas ordens daqui a pouquinho, tipo agora. Então, Bert Hellinger percebeu que existiam algumas regras principais para que esse sistema ficasse harmônico. E quando uma regra era
quebrada, era rompida, ele percebia que tinha alguma desarmonia, algum desequilíbrio, algum emaranhamento. Então, se compreendeu que todo sistema precisa estar equilibrado e respeitando 3 ordens do amor. E onde isso não estiver acontecendo, tem um desequilíbrio. Aí acontece uma doença, um vício, uma briga, um comportamento nocivo. É importante destacar aqui que para a constelação familiar não existe certo ou errado, bom ou ruim, mas cada sistema tem as suas próprias dinâmicas. E não cabe para a constelação o julgamento, só entender, compreender e harmonizar novamente esse sistema no estado do amor. O sistema, ele tenta se organizar automaticamente. Quando uma ordem é quebrada, o efeito dessa ordem, a doença, nada mais é, ou o desequilíbrio, o vício, a briga, nada mais é que uma tentativa do próprio sistema de mostrar que algo está errado, que precisa ser visto e harmonizado. É como o nosso corpo. Quando a gente tem uma doença física, nada mais é do que o nosso corpo dizendo que tem alguma desordem acontecendo no corpo. É a mesma coisa dentro do sistema familiar. Vamos falar então sobre as 3 ordens do amor, papel e caneta, bora lá. Lei do pertencimento. Todos, presta atenção aqui na Tia G. Todos dentro do sistema familiar pertencem, fazem parte, independente da situação. Não podemos excluir ninguém, pois todos têm o direito de pertencer. Mas, G, a minha avó matou meu avô. G, o meu tio me estuprou. G, meu pai me abandonou. G, minha mãe me deu para adoção. Não interessa. Não cabe a nós julgarmos se essas pessoas, todas desses exemplos que eu trouxe, fizeram certo ou errado. Elas pertencem. Mesmo quem estuprou, quem assassinou, quem matou, quem roubou, quem abandonou. E eu sei que é desafiador, eu sei que dói, eu atendi muitas pessoas nesses últimos tempos, com dores bem profundas, mas mesmo assim, o estuprador, o abusador, o atirador, o alcoólatra, o que roubou, mesmo assim, essas pessoas pertencem. E quando você, conscientemente ou inconscientemente, exclui essa pessoa da tua família, ah, não, fulano não dá, ele roubou, ele já não faz parte da minha família. Quando eu faço isso, quando eu excluo, essa energia ela não vai embora. Pelo contrário, o sistema vai tentar harmonizar. E aí, nessa tentativa de harmonização, uma outra pessoa do sistema familiar começa a ter comportamentos parecidos, ou começa a ter uma doença. Algo acontece para que esse sistema volte a se equilibrar. É como se o sistema mandasse um sinal de alerta e mostrasse: existe algo de errado aí, vamos harmonizar esse sistema. Então, se você está, nesse momento, excluindo alguém da sua família, por mais difícil que seja, busca integrar essa pessoa na sua família novamente, porque se você não fizer isso, o sistema vai cobrar e alguém vai sofrer. Atendi diversos casos de diversas pessoas com doenças, com vícios, que nada mais eram que doenças e vícios das pessoas que tinham sido excluídas há muito tempo. E às vezes a pessoa nem tinha consciência. Um tataravô, a pessoa nem tinha consciência. Então, se você tem essa consciência, já busca reverter. E se você observa que tem uma pessoa muito diferentona da tua família, que tem muitos problemas, muitos vícios, muitas dores, muitas doenças, muitos traumas, talvez essa pessoa esteja representando alguém que foi excluído. E aqui eu vou fazer um parênteses bem importante que é sobre aborto. Quando uma mulher aborta um filho intencionalmente ou espontaneamente, essa criança
Para a constelação não interessa como que foi, mas essa criança pertence à família. Então, vamos supor que eu tive 3 filhos e um aborto. Esse aborto foi o primeiro. Eu não posso dizer que eu tenho 3 filhos, porque, na verdade, eu tenho 4 filhos. O primeiro foi abortado, mas ele pertence, ele merece. E dentro das constelações, normalmente a gente batiza e dá um nome para essa criança, porque ela veio para o mundo através do corpo da mulher, embora não tenha nascido. Então, para a constelação, abortos também precisam ser incluídos. Eu já atendi, já perdi as contas de quantas pessoas eu já atendi em casos de aborto, em quantas constelações eu também participei de casos de aborto que não eram reconhecidos. E antigamente, infelizmente, era muito comum se ter aborto por N motivos, mas não se reconheciam essas crianças. Então, se você tem consciência de alguém, né, de algum aborto na sua família, já inclui. Essa semana eu atendi uma pessoa que estava comendo muito compulsivamente e sempre foi assim, e a gente abriu o campo da constelação e percebeu que ela estava comendo pelo irmão que não havia vindo para cá efetivamente, que foi abortado espontaneamente. Então ela estava comendo por 2. Era a forma do sistema harmonizar essa situação. E a prática é justamente essa. Escreve no papel todos os teus familiares. Todos. Aqui, nesse exercício, eu trouxe dos avós maternos e paternos para baixo, né? Ou seja, os filhos dos teus avós e os filhos dos teus avós, teus tios, pais, primos, irmãos, coloca todo mundo. Mas, claro, esse sistema ele é muito anterior, então você pode fazer esse exercício também anteriormente, lá dos teus bisavós, tataravós, e assim sucessivamente. Eu sei que dá trabalho, por isso eu sugeri dos avós maternos e paternos para baixo. E é importante aqui, quando você fizer esse exercício, perceber se você está excluindo alguém. E se caso você perceber que está excluindo alguém, escreve uma carta para essa pessoa nessa intenção de acolher, sem julgar o que essa pessoa fez, o porquê você excluiu. Só diz para essa pessoa, você faz parte da família, você pertence. É só isso que precisa. Você não precisa amar essa pessoa, você não precisa conviver com essa pessoa, mas ela faz parte do seu sistema familiar. A segunda lei é a lei da hierarquia. Cada membro da família ocupa uma posição e deve ser respeitada como tal. Os mais velhos, que chegaram antes nesse sistema, são maiores, e os mais novos, menores. Cada um deve ocupar o seu lugar no sistema. Ou seja, o seu pai e a sua mãe são maiores que você. Você é maior do que os seus filhos. Seus avós são maiores do que os seus pais. Existe uma ordem, inclusive dentro dos irmãos. Existe o papel do irmão mais velho, o papel do irmão do meio, o papel do irmão mais novo. Por isso que é importante incluir os abusos, porque daqui a pouco, se eu acho que eu sou a irmã mais velha, mas eu tive um aborto, minha mãe teve um aborto antes, eu não sou a irmã mais velha, eu sou a irmã do meio. E o papel da irmã do meio é diferente. E quando a gente está no nosso lugar, a gente ganha força e leveza ao mesmo tempo, porque a gente elimina cargas que não são nossas. É muito pesado uma filha tentando ser mãe da sua mãe. Acabei de fazer um atendimento nesse sentido, onde a mulher estava se sentindo pesada, cansada, esgotada, culpada, porque não estava dando conta de atender a mãe dela. Mas a mãe dela é a maior. Os filhos recebem, os pais doam, os filhos recebem. E vão para a vida, e doam para a vida. Não cabe a você dar para os seus pais. Não cabe a você julgar os seus pais. Não cabe a você querer mudar os seus pais.
Aí a moça me dizia hoje, mas eu quero que minha mãe seja feliz. Parece que eu preciso fazer minha mãe feliz. Claro que todo mundo quer que os pais sejam felizes, ou não, dependendo da situação, mas enfim. Mas não cabe a você. Não cabe a você fazer os seus pais felizes. Não cabe a você, e é pesado se você tentar. Então, a inversão de papéis é bem comum e é bem importante olhar para isso. Então, agora, você vai parar essa aula e fazer esse exercício. Observar se você tem julgamentos, em especial ao pai e à mãe. Do tipo, não, mas eu queria que a minha mãe não dependesse do meu pai, que foi um atendimento que eu fiz essa semana. Mas eu queria que o meu pai trabalhasse mais, porque só minha mãe trabalha em casa. Você não tem que querer nada, você não tem que olhar nada para isso, não cabe a você. Você pode não repetir esses padrões, mas enquanto você estiver julgando seus pais, você vai repetir esses padrões de forma inconsciente ou vai para o outro oposto também trazendo dor. Agora, quando você deixa com eles o que é deles e assume o seu papel e o seu lugar, a vida flui com mais leveza. Então, faz esse exercício. Escreve pelo menos 2 pontos, características ou situações que você percebe que está julgando como errado, que queria que fosse diferente, para você trazer para a consciência que talvez você esteja ocupando um lugar que não é seu dentro do seu sistema familiar. Vou dar um exemplo. Há um tempo, eu não queria sair de casa porque eu não queria deixar os meus pais. Como se os meus pais dependessem de mim. E eu estava invertendo o lugar. E quando eu fiz uma constelação e percebi isso, que eu estava com esse padrão, por isso eu não conseguia sair de casa, ficou muito mais leve para eu sair de casa. E aí eu saí com muito mais leveza, porque não cabe a mim ficar com os meus pais. Certo, gente? Então, observe isso. E ainda nesse material a gente vai fazer exercício para tomar pai e mãe e parar com esses julgamentos. Por mais boa vontade que a gente tenha desse julgamento, eu entendo mesmo que às vezes é de coração, é de amor, é do jeito que você julga certo. Durante muito tempo eu queria que minha mãe se comportasse de forma Y, mas não é dela. Ela não é Y, ela é X. E eu preciso aceitar ela quem ela é, as escolhas dela, do jeito dela. Não sou eu capaz de mudar os meus pais, nem os meus avós, meus bisavós. Muito pelo contrário, eu preciso honrar a história deles, quem eles foram, para daí sim conseguir fazer diferente. Enquanto eu estiver no julgamento, eu vou repetir padrão. Lei do equilíbrio. É fundamental que haja um equilíbrio entre dar e tomar, dar e receber. Isso quer dizer que é necessário que todos os membros doem e recebam da mesma maneira, para que assim as relações se mantenham permanentemente equilibradas. Há uma exceção, que é o que eu estava falando antes. Pais somente dão e filhos somente tomam. Então, numa relação de casal, existe um equilíbrio entre a mulher e o marido, a mulher e o homem. Eles precisam dar e tomar na mesma medida. Se um se doa demais, fica inclusive pesado para quem está recebendo, porque ele não consegue doar de volta. Está recebendo demais, não dá conta de doar de volta. E aí a relação fica pesada. E muitas vezes por isso é que acontece a traição. Não vou entrar nesse tema aqui, mas que é um tema polêmico, mas hashtag fica a dica. Então, o equilíbrio entre o dar e tomar é necessário em todas as relações. Entre irmãos, entre marido e mulher, entre colegas de trabalho, desde que não estejam na hierarquia, né? Então, pai e mãe só dão e filhos só recebem. Eu não tenho obrigação nenhuma de dar nada para os meus pais. Se eu estou me sentindo nessa obrigação, eu estou invertida. E os meus pais, eles dão,
mas eles dão o que eles têm para dar. Eu também não posso ir lá e pedir, querer que eles deem aquilo que eles não têm para dar. Não é o meu papel. Meu papel é receber e fazer algo de bom com aquilo. Espero que tenha feito sentido. Você pode deixar sua dúvida aí, pode conversar também comigo nas redes sociais se tiver alguma dúvida sobre qualquer uma dessas leis sistêmicas. E aqui tem mais um exercício, uma atividade prática. Aí você vai escolher uma relação que é igual, de igual para igual. Por exemplo, teu marido, tua esposa, o teu companheiro, namorado, sócio, amigo, enfim. E percebe como você se sente em termos de equilíbrio nessa relação. E é muito importante esse conceito, perceber o que é dar para você, o que é receber, e entender que muitas vezes a forma que o outro está dando não é exatamente como você gostaria. E aí é preciso ter comunicação, diálogo. Pesquisa sobre comunicação não violenta para aprender a se comunicar de forma madura. Por exemplo, para mim, demonstrar afeto é através de um abraço, de carinho, mas pode ser que para você demonstrar afeto é através de alimentação, de fazer uma comidinha gostosa, de levar para sair, mas você não é uma pessoa que abraça, que traz o afeto no corpo. Não adianta eu querer que você faça a todo custo, sem eu me comunicar, aquilo que eu quero. Agora, se eu chegar para você e falar assim, olha só, eu me sinto muito acolhida, eu me sinto muito amada quando você vem e me dá um abraço. É assim que eu gosto de receber amor. E também é assim a minha forma de demonstrar. Mas se não é confortável para você, me conta como você quer receber esse amor. Como a gente pode trocar de maneira saudável? E aí você vai me dizer, eu gosto de que me façam uma comida especial para mim, um jantar especial. Então tá, então hoje eu vou fazer um jantar especial para você, e em troca você me dá esse abraço que eu tanto quero? Vamos combinar assim? E aí é uma conversa amorosa, equilibrada, adulta, madura. Pesquise sobre isso e eu tenho certeza que as tuas relações vão ser muito melhores. Observe como está esse equilíbrio entre dar e receber e como você pode harmonizar isso. E esse trabalho, meus amores, é uma constante, é para sempre. Enquanto tiver relação, tem esse trabalho de dar e receber, de equilibrar a relação. Então, falamos aqui um pouquinho sobre as 3 ordens do amor. Recapitulando para você, lei do pertencimento. Todos dentro do sistema familiar pertencem. Então, para agora de excluir alguém da sua família. E fique atento a algum comportamento dentro da tua família que seja muito exagerado, porque pode ser que essa pessoa esteja representando um excluído. Lei da hierarquia. Cada membro da família ocupa uma posição e deve ser respeitada como tal. Fique no seu lugar. Isso é poder. Tomar o seu lugar te traz poder, te traz força, te traz potência e leveza, porque você para de ficar carregando carga dos outros e tentar fazer coisas que você não tem capacidade e que não te cabe. Então, respira e volta para o teu lugar. Lei do equilíbrio. É fundamental que haja um equilíbrio entre dar e receber, dar e tomar. Perceba como está o equilíbrio nas tuas relações. É 50-50. 50%, 50%. E agora eu quero falar com você sobre os 2 portais de vida aqui na Terra. Foi através da sua mãe que você chegou até aqui. Mãe é o portal da vida e do sucesso. É através dela que fomos gerados, depois nutridos, 9 meses ali dentro do ventre e por fim a gente chega nesse mundo. A gente só conhece a vida através da nossa mãe.
E por muito tempo, a gente acredita que a gente é a nossa própria mãe quando a gente é criança. Então, essa conexão, ela é muito intensa, ela é muito grande e precisa ser vista com amor. Ela foi a nossa primeira sensação de vida, a nossa primeira sensação de nutrição, a nossa primeira sensação de amor. Foi a nossa primeira relação. Por isso, guarde bem essa frase. A vida nos trata como nós tratamos a nossa mãe. A vida tá difícil, tá pesada, tá ruim, não flui? Como você tá tratando a sua mãe? Parece que a vida tá de costas para você? Você não tá de costas para sua mãe? Você não tá negando a sua mãe? A vida te trata como você trata a sua mãe. A vida te trata como você trata a sua mãe. Respire e reflita sobre isso. E a forma como a gente compreende a nutrição, o afeto, o amor, a relação e até o sucesso está relacionado com a figura da mãe. Tem uma frase do Bert Hellinger que diz exatamente isso, que a mãe é a cara do sucesso, ou o sucesso é a cara da mãe. Porque essa sensação de sucesso, de realização, tem a ver com a nossa relação com a nossa mãe. A sua mãe foi aquela que disse sim para você. Disse sim à vida. Gê, mas minha mãe me teve e depois me colocou para doação, me abandonou. Não interessa. Ainda assim, ela disse sim para você. Ela disse sim para a vida. Por mais que ela não tenha tido oportunidade, capacidade, intenção, por mais que ela não tenha escolhido te criar, ela ainda é a sua mãe. A sua mãe biológica é o seu portal de vida e do sucesso. Honrar e respeitar essa mulher real que disse sim para a vida é a chave para você sentir sucesso na vida. E atenção, eu disse mulher real. Porque sim, a tua mãe tem os desafios dela, tem os defeitos dela, tem as dores dela, tem os traumas dela, tem os padrões dela, mas ela fez o melhor que ela pôde fazer com aquilo que ela tinha. Ela deu tudo que podia dar, e isso é o suficiente. Ela deu tudo que podia te dar, e isso é o suficiente. Talvez ela te deu a vida somente, mas isso é o suficiente para te tomar essa força e fazer o teu caminho. Então, ficar olhando para tua mãe, mendigando e pedindo mais, te deixa de costas para a vida. Te deixa aquela pessoa reclamona, que fica pedindo, pedindo, pedindo e não toma a sua força para seguir para a vida. Honra a tua mãe, por mais desafiador que seja, ela deu o seu melhor com a consciência que ela tinha. Ela tinha dores, ela tinha feridas, ela tinha padrões. Tu não sabe qual é a tua história da tua mãe, da tua avó e de toda a tua ancestralidade. E não cabe a você saber. Não cabe a você também pegar as dores da sua mãe. As dores dela é dela. Deixa com ela. Pega o que é bom, o que ela te deu, a vida que ela te deu e faz algo de bom com isso. Mesmo que não tenha sido aquilo que você idealizou, que você projetou, que você gostaria, ela deu o melhor que ela pôde dar. E muitas vezes a forma que a sua mãe manifesta o amor, o carinho, pode ser para você distorcido, mas é o que ela tinha para dar. Esse tema é bem desafiador de mãe e pai. A gente poderia ficar horas falando sobre isso, mas o que eu quero que você entenda aqui nessa aula de hoje é que a sua mãe é uma mulher real. E o que é uma mulher real? É uma mulher que tem dores, que tem defeitos, que tem sombras, que tem desafios, que tem valores, que tem sentimentos, que passou por dificuldades. E é essa mulher real, com tudo que acontecia interna e externamente, que disse sim para a vida. Se não fosse ela, você não estava aqui. Isso não quer dizer que você precisa aceitar tudo que ela faz, no sentido de
Ela faz tudo que ela quiser comigo. Não, não é isso. Mas você tem que aceitar aquela mãe que ela pôde ser, tomar isso no seu coração e seguir para a vida. Às vezes, pode ser que isso, o seguir para a vida, também passe por não conviver com a sua mãe. E tá tudo bem se você estiver aqui dentro, internamente, tomado a sua mãe. Todos esses movimentos que eu estou falando aqui, eles são internos, eles partem internamente. Se você aceitar que a sua mãe é do jeito que ela é, e que você não precisa ser igual, que você não precisa repetir esses padrões, mas era isso que ela tinha para te oferecer, você aceitando e amando isso, e entendendo e achando maravilhoso o que ela te deu, o que ela pode te dar, aí sim você vai conseguir fluir na vida. E vai ficar tudo bem se você não receber mais, se você não recebeu igual o seu irmão, igual a sua amiga, porque eram momentos diferentes dessa mulher real. Espero que tenha feito sentido para você. E aqui eu estou dando um trecho do que é o exercício. Dentro do material que você recebeu dessa aula, tem uma carta completa de como você pode escrever essa carta para sua mãe. Essa carta que eu tenho lá nesse material de apoio, tem algumas frases que são as frases sistêmicas que a gente usa na constelação familiar e que trazem muitas curas. A primeira parte da carta é você reconhecer os seus sentimentos, e por isso eu trouxe ali. Pega uma foto da tua mãe, olha para ela, olha bem nos olhos da tua mãe e percebe como ela se sente, como você se sente. Conversa com essa foto, conversa com essa mãe, expressa os sentimentos, mesmo que sejam sentimentos ruins nesse primeiro momento. Esconder, fazer de conta que não está sentindo, também não vai funcionar. Então expressa o que tu está sentindo. Mãe, eu queria ter sido vista. Mãe, eu queria que tu tivesse me dado atenção. Mãe, eu tenho raiva de você. Mãe, eu não te aceito. Primeiro expressa tudo o que precisa ser expressado. E ao longo da carta, tu vai percebendo e a gente vai criando essa consciência de que apesar de todos esses sentimentos que são da sua criança interior, a sua mãe fez o melhor que ela pôde fazer. E como adulto, como adulta, você vai tomar a sua mãe de verdade. Essa carta não é para você entregar para sua mãe, tá? Até porque pode ser bem forte, dependendo do que você vai escrever ali. Essa carta é para você internalizar, é para você, dentro de você, manifestar todos esses sentimentos. E fazer isso através da escrita à mão, de preferência, traz um potencial muito grande, porque une os dois lados do teu cérebro e traz uma energia de liberação e de transmutação. Faz esse exercício, que ele é transformador. Eu tive resultados incríveis nos meus atendimentos somente com esse exercício. Então, faça. Pausa essa aula agora, toma uma água, coloca uma música, acende um incenso, pega essa foto e faz esse exercício. Se você sentir que ainda está muito magoada, muita raiva, muito ressentimento, ainda não consegue transmutar e ainda está naquela energia primeira da carta de expressar sensações, faz a oração do Ho Oponopono por 21 dias. Essa oração vai te ajudar a ir transmutando essa energia dentro de você. O pai. Enquanto a mãe é o portal do feminino, é o portal da vida, é o portal do sucesso, o pai é o portal do masculino, do mundo, da realização. A vida nos foi dada através do ventre da nossa mãe. A gente ficou ali incubado em nosso seio familiar. Mas a gente só consegue ir para o mundo através do pai. Senão a gente fica lá, nas asinhas, embaixo das asas da nossa mãe e fica eternamente na criança. Para a gente virar adulto e adulta de verdade, a gente precisa ir para o mundo. Os pais nos dão a ação necessária para ir para o mundo. Apresentam a oportunidade e trazem coragem. É através do pai que a gente consegue ir para a vida, ir para frente.
É a energia yang, de ação, de realização. É aquela energia necessária para a gente concretizar os nossos sonhos, os nossos projetos. Pai também é um símbolo máximo de autoridade. E talvez por isso, muitas vezes, é incompreendido, muitas vezes a gente julga, mas é necessário que o pai traga essa energia da autoridade, porque é através do pai que a gente aprende sobre segurança, disciplina e limites. Somente na mão do pai, a criança ganha um caminho para o mundo. As mães não podem fazer isso. E o pai ensina o homem a ser homem. A mãe ensina a mulher a ser mulher. A energia feminina pertence à mãe. O acolher, o receber, o amar, o cuidar, o nutrir. O pai é energia de ação, de força, de potência, de ir. Quando a gente não tem essas energias em equilíbrio, isso traz prejuízos à nossa vida. Se você tem falta de pai, você tem dificuldade para agir. Se você é muito procrastinador, procrastinadora, pode ser que você tenha falta da energia do pai. Se você tem dificuldade de se colocar no mundo, de se posicionar, talvez você tenha falta de pai. Então, olhe para isso. E, de novo, eu não conheci o meu pai. Mesmo assim, você pode fazer esse exercício, porque aquele homem, conscientemente ou inconscientemente, que teve aquela relação sexual, ele disse sim à vida. Ele foi a figura que ele pôde ser. Ele foi o pai que você precisava para esse momento, por mais desafiador que seja. O meu pai me batia, meu pai... Enfim, meu pai trouxe várias questões para mim que eu não concordo. Ele foi o pai que ele pôde ser. É a mesma coisa que eu falei sobre a mãe. É um homem real, imperfeito, com dores, com feridas, que trouxe lá da ancestralidade, que ainda estava aprendendo a ser pai, que ainda estava aprendendo a ser homem. E é essa pessoa que disse sim, que falou sim para a vida, que deu a sua contribuição. Talvez não a que você gostaria, que a sua criança ferida gostaria, mas foi o que ele pôde ser. E a partir dessa aceitação é que você vai poder realmente ressignificar os padrões e cortar os padrões que não servem para você, mas que serviu para esse homem e que serviu para você até então. Não serve mais agora que você tem essa consciência, mas fez parte. E se você quiser realmente mudar algum padrão que você percebe que tem a ver com o seu pai, primeiro você precisa aceitar de verdade no seu coração. E essa carta é uma linda oportunidade para você fazer isso. Mesma coisa, pega agora uma foto do seu pai, olhe para ele, perceba como você se sente, conversa com seu pai. Eu não tenho uma foto do meu pai. Fecha os teus olhos e visualiza o teu pai. Eu não conheci, não tem problema. Imagina. Mesma coisa com a mãe. Se você não conheceu sua mãe, não tem problema. Imagina. E depois você vai escrever essa carta, assim como está no material de apoio que eu trouxe para vocês. Se ainda assim você sentir que está muito desafiador, tem essa oração de 21 dias, que está no meu canal do YouTube, mas você encontra em vários lugares, que é a oração de 21 dias do Ho'oponopono, que é uma oração de perdão, para você ressignificar essa relação com seu pai ou com a sua mãe. Então, faz pensando neles, e as 4 frases principais é: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Faz essa oração, faz essa meditação durante esse período. E se ainda assim você sente que precisa de uma ajuda mais especializada para ir mais a fundo nesse trabalho, busque uma consteladora, um constelador familiar. Eu estou aqui, claro, à disposição para te ajudar nesse processo, mas existem inúmeros profissionais competentes para isso. Busque ajuda, tá tudo bem pedir ajuda, tá bem? Mas tenho certeza
que essa carta é transformadora. Eu fiz já algumas atividades com alunos meus, com clientes meus, com essa carta, e a transformação é muito grande. É muito grande, reverbera realmente no campo, não só da pessoa que está fazendo a carta, mas também da pessoa que estaria recebendo e de todo o sistema familiar. Lembrei agora de uma ocasião de uma menina que falou que depois do projeto que eu realizei da cura através da família, onde a gente fazia esse exercício das cartas e que você está tendo a oportunidade de fazer agora, ela voltou a falar com o pai dela depois de 10 anos. Depois de 10 anos, ela voltou a falar com o pai, depois de fazer esse exercício que você está recebendo aí agora, que está lá no material de apoio. Então, faça com toda entrega, com todo amor, escreve tudo que vem, faça com o seu coração, que com certeza você vai receber uma cura muito grande nesse momento. E para finalizar, falamos de pai, falamos de mãe, eu quero falar de criança interior, porque todos esses sentimentos que talvez tenham vindo à tona durante a escrita dessa carta que você trouxe, hein? Um sentimento talvez de raiva, de frustração, de mágoa, de querer ter sido visto, de querer ter recebido mais atenção. Esses sentimentos, na verdade, não são do adulto e da adulta, são da criança. É da tua criança interior que ainda está ferida. As experiências da infância, elas são um marco fundamental. As nossas atitudes e valores como adultas são determinados em grande parte pelas memórias e sentimentos da nossa criança, da criança interior. Assim como a gente recebe esses padrões dos nossos ancestrais, a gente também cria padrões e memórias na nossa infância. Então, muitas vezes, aquilo que a gente sente que nos falta do nosso pai, da nossa mãe, foi algo que faltou para essa criança. Por isso é importante olhar para a nossa criança, acolher essa criança, abrir espaço para ela falar, para ela se expressar, porque muitos de nós não tivemos essa oportunidade de expressar, era tolhido isso. Então, abre esse espaço. E aí sim você vai conseguir se integrar à sua criança. O adulto está integrado na criança e a criança também está aqui dentro da gente. Todo mundo tem essa criança interior dentro de si. Então, olhar para essa criança é um lindo processo de cura e transformação também. E aqui eu preciso dizer que eu trouxe bastante os padrões limitantes, as dores, as feridas, porque eu senti que isso era o mais importante para a realização dessa cura através da família. Mas você pode perceber, tanto do seu pai, quanto da sua mãe, quanto da sua família de uma maneira geral, e até da sua criança, quais foram as habilidades, as potências, as características positivas que você recebeu do seu pai, da sua mãe e da sua criança. Tome isso no seu coração. Faça agora esse exercício. Para isso só um pouquinho, vou até parar de compartilhar aqui a tela. Para nesse momento e pense, escreva no papel quais são as características positivas da sua mãe que você admira. Mesmo que você ache que você não tem isso, tá aí dentro. Tome para si. Eu acho que a minha mãe é paciente, eu acho que a minha mãe é carinhosa, eu acho minha mãe bonita. Quais são as características positivas da sua mãe que você admira? Escreva pelo menos 5. E depois escreva pelo menos 5 características positivas do seu pai que você admira. Elas estão em você. E quais são as características positivas da sua criança que você esqueceu? Quais são as habilidades da sua criança que você esqueceu? Tome isso para você, é seu.
E um conselho aqui da bruxa moderna: escreve num post-it e cola na parede, para você sempre lembrar dessas características que estão em você. Esse exercício é muito profundo e muito transformador, e eu senti nesse momento de trazer aqui para você. Espero que você goste e que você aproveite todos os exercícios que foram passados aqui para você. Antes da gente continuar, eu vou trazer aqui agora um pouco mais sobre a criança interior que a gente estava falando anteriormente. Dentro desse processo da criança interior, existe o amor interrompido. O que é o amor interrompido? São movimentos que acontecem quando a gente busca a segurança dos nossos pais e por algum momento esse pai e essa mãe não estão ali. Essa sensação de buscar e não receber faz com que a gente, quando a gente é criança, a gente interrompa o amor. A gente interrompe o fluxo de vida. A gente sente que está correndo risco de vida. Isso gera um impacto profundo no nosso inconsciente. E a dinâmica que atua nesse momento é muito forte de desconfiança da criança em relação aos pais. E se a criança não confia nos pais, a criança não confia na vida, a criança não confia em ninguém. É um movimento de vida que foi interrompido. E aqui eu chamo a atenção para você que muitas vezes esse amor interrompido ele é real, de uma criança que foi abandonada, de uma criança que ficou horas sem o pai ou sem a mãe, ou foi abandonada definitivamente. Isso gera impacto profundo e precisa ser visto e curado. E aqui eu aconselho a realização de um tratamento terapêutico realmente. Mas, muitas vezes, esse amor interrompido é uma sensação que a criança tem por algum fator que hoje, com a consciência adulta, a gente percebe que é muito pequeno. Exemplo, a mãe está trabalhando em casa e deixa o bebê no quarto. E o bebê chora. E a mãe está terminando algo e demora 2 minutos para ir lá ver o bebê chorando. Aquele bebê que está chorando, e eu já atendi um caso assim, por isso está muito claro na minha mente. Aquele bebê que está chorando, ele entendeu que a mãe abandonou. A criança estava dormindo, abriu os olhos, não viu a mãe, chorou, chamou pela mãe, né, através do choro, e não recebeu. E ali ela recebeu a sensação de abandono. Só que isso foi minutos e depois a mãe foi lá e deu toda a assistência que precisava. Mas no subconsciente, no inconsciente dessa pessoa, ainda está registrado o abandono. E precisa ser visto através de terapia, através de constelação, um tratamento mais profundo, porque isso causa cicatrizes realmente muito profundas. Sabe aquela coisa de deixar o filho na escola e atrasar 15 minutos? Pode, e eu não estou dizendo que vai, mas estou dizendo que pode gerar essa sensação de amor interrompido. O como gera, o porquê gera, são vários fatores conjuntos, mas muitas vezes um mal entendido pode gerar esse amor interrompido. Então, se você sente essa desconfiança em relação à vida, se você tem medo de confiar no outro, se você acha que vão sempre te abandonar, pode ser que você tenha um processo de amor interrompido aí dentro de você. E a atividade prática para a criança interior é justamente pegar uma foto da criança, olhar bem para ela e abrir espaço para ouvir a sua criança. E esse abrir espaço pode ser que a tua criança queira se manifestar escrevendo, mas pode ser que ela queira brincar, que ela queira dançar, que ela queira desenhar. Deixa que ela se manifeste. Pode ser que ela traga uma dor, uma ferida, um amor interrompido, acolhe ela, dá carinho para ela, fala aquilo que você gostaria de ter ouvido. Fala tudo que você gostaria de ter ouvido. Mas talvez não, talvez ela te traga uma potência, uma brincadeira, uma alegria que também você esqueceu nessa trajetória que endureceu durante a vida adulta. Então, abra espaço para a tua criança se manifestar
diga a ela o quanto ela está segura para se manifestar e ouça ela, acolha ela, dê carinho para ela, diz para sua criança tudo que você gostaria de ter ouvido. Diz para sua criança, eu te vejo. Aquilo que você não recebeu do seu pai, da sua mãe, dê para sua criança. Diz para ela que você tem orgulho dela, que você acredita nela, que ela é especial. Faça isso por você. Você pode e é profundo. Experimenta e depois me conta. Eu tenho certeza que esse exercício vai transformar você. Para finalizar, quero falar sobre ovelha negra, né? Dito tudo isso, você pode estar com aquela sensação, gente, eu sou a diferentona da família, eu sou o diferentão da família. E aí pode ser que você entre na exclusão. Mas lembre-se, todos pertencem. Todos pertencem, por mais diferentes que sejam. E mais, você pode ter vindo nessa família justamente para fazer diferente. Para não repetir esse padrão. Você não precisa repetir o padrão para ser pertencente à sua família. Você já é. E talvez a sua missão seja justamente se modificar e fazer a mudança a partir de agora. Pense sobre isso. Tem um texto lindo que eu escrevi lá no material de apoio sobre a ovelha negra. E quando a gente tem tudo isso integrado, quando a gente toma o nosso pai, toma a nossa mãe, toma os nossos ancestrais, acolhe a nossa criança interior, relembra as nossas habilidades, as características positivas que a gente recebeu dos nossos pais, do presente que a vida é. A vida só chegou até você através dos teus ancestrais, através dos teus pais. E observe quanta vida, quanta história, quanta jornada, quantas felicidades, quantos sonhos, quantas dores, quantos medos, quantos amores teve nessa trajetória para você ter a oportunidade de estar aí vivo nesse momento e fazer do seu jeito, nem melhor nem pior, apenas diferente. E você pode fazer diferente, você não vai ser excluído por isso, mas primeiro integra aí no seu coração, e aí, com tudo isso integrado no seu lugar, com a força dos teus ancestrais e com a leveza de não estar levando ninguém nas costas, não estar fazendo o papel de ninguém, você pode de verdade seguir para a vida. E atenção, quando você perceber que a vida não está fluindo, talvez você tenha que olhar para trás, ressignificar algumas coisas, tomar força de novo e ir para a vida de novo. Esse é um movimento constante, não é linear, não é do tipo, eu tomei minha mãe e meu pai uma vez, já fiz constelação de mãe e pai e estou pronta. Não, eu constelei várias vezes minha mãe, várias vezes o meu pai, já fiz esse exercício das cartas várias vezes, eu amo fazer esse exercício. Porque de vez em quando algo acontece na vida que eu preciso olhar para trás, preciso ajustar algumas coisas, curar algumas feridas, tomar algumas forças. Eu amo olhar para trás e tomar minhas forças para ir para a vida de novo. E aí eu vou com muito mais consciência e com muito mais leveza. Eu espero que faça sentido isso para você, espero que realmente você faça esses exercícios e eu vou ficar muito feliz em receber o feedback de como foi fazer essas atividades. A vida, eu trouxe essa mensagem que eu acho muito linda, que é apenas um trecho de uma mensagem maior aí, de um texto do Bert Hellinger. A vida não te dá o que você quer. Presta atenção, a vida não te dá o que você quer, mas ela te dá o que você precisa para evoluir. A vida te machuca, te atormenta, até que você solte seus caprichos e birras e aprecie a respiração. A vida te esconde tesouros, até que você aprenda a sair para a vida e buscá-los. A vida te nega Deus, até você vê-lo em tudo e em todos. A vida te acorda, te poda, te quebra, te desaponta. Mas creia, isso
é para que seu melhor se manifeste, até que só o amor permaneça em ti. Agradeço infinitamente a oportunidade de estar aqui com você, de partilhar esse momento tão especial contigo, nesse projeto lindo, nessa aula linda, que é a cura através da família. Espero que tenha tocado o seu coração. Eu sigo à disposição para a gente conversar mais. Vou ficar muito feliz de receber esse feedback. E se você sentir de se aprofundar, também tenho à disposição atendimentos individuais. Lembrando, aqui estão os meus contatos, né? Eu já disse para você, eu sou Bruxa Moderna no Instagram, você pode falar comigo no e-mail, no WhatsApp, e ainda vou aproveitar e fazer o convite, todas as quintas-feiras eu estou no YouTube, no Papo de Bruxa, ao meio-dia. Todas as quintas-feiras, ao meio-dia, espero por você com muitos assuntos ligados ao autoconhecimento. Um beijo grande! E nos encontramos numa próxima oportunidade, que você tenha uma linda cura e que você realmente faça as pazes aí com a sua família, que nada mais é do que fazer as pazes com você mesma, com você mesmo, porque você é a sua família. Até mais.